Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula da Herbis Cursos, beleza? Hoje a nossa aula será sobre placenta. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bem-vindos aí à aula da Herbis Cursos com o tema de hoje, envolvendo a placenta, o desenvolvimento placentário, de onde ela surge, o que é a famosa placenta, porque vocês vão ver que às vezes do senso comum ouvimos coisas que na verdade não são referentes à placenta em específico. Vocês vão entender ao longo da aula. Então vamos lá. A placenta é o sítio primário de troca de nutrientes e gases entre a mãe e o embrião barra feto. Beleza? Lembrem que embrião e feto tem a ver com a diferença lá naquelas semanas. Então, o que é a placenta? É o sítio primário de troca de nutrientes e de gases. Beleza? A placenta é um órgão materno-fetal, muito importante, que tem dois componentes. Então percebam, uma parte da placenta está relacionada com a mãe, materno, e a outra com o feto. Então ele é um órgão materno fetal. Isso aqui não pode esquecer, ele é sempre composto por uma parte que veio da mãe e uma parte que veio do feto. E é um órgão transitório também, Sabemos que a mulher não fica o tempo inteiro com a placenta, até porque depende do feto. Uma parte fetal, que se desenvolve do saco coriônico, a membrana fetal mais externa, e uma parte materna, que é derivada do endométrio. Então aqui já é um spoiler, nós vamos ver isso ao longo da aula, mais detalhado, mas de antemão, vocês não podem esquecer, a parte fetal da placenta se desenvolve do saco coriônico, lembram lá do córion, que se desenvolve ao longo das semanas, e a parte materna é derivada do endométrio, que é a membrana mucosa que compreende a camada interna da parede uterina. Beleza? Então aqui já é uma informação muito importante de antemão, que será detalhada ao longo da aula. Nutrientes e oxigênio passam do sangue materno através da placenta para o sangue embrionário fetal. E os materiais residuais e o dióxido de carbono passam do sangue fetal através da placenta para o sangue materno. Então percebam que é bem intuitivo. Os nutrientes e o oxigênio passam da mãe para o feto. Os resíduos metabólicos e o gás carbônico, o dióxido de carbono, passam do feto para o sangue materno, para aí sim a mãe conseguir excretar lá nos seus sistemas fisiológicos. Beleza? Então percebam, a mãe fornece para o feto, ali pela placenta, os nutrientes e oxigênio, enquanto o bebê devolve ali para o sangue materno os seus resíduos metabólicos e dióxido de carbono. As membranas placentária e fetal realizam as seguintes funções e atividades. Então aqui já é um resumo geral, Serve para proteção, nutrição, respiração, excreção de produtos residuais e produção de hormônios. Show? Pouco tempo após o nascimento, a placenta e as membranas são expelidas do útero. Então quando ocorre lá o parto, que o feto ele nasce, o bebê nasce, a placenta depois de um tempo ela vai ser expelida, ou seja, ela sai. Não só ela, assim como as outras membranas. E o que seriam, as outras membranas? O córion, o âmnion e etc. Beleza? Então aqui nós temos um resumo inicial do que abordará a nossa aula. Vamos ver, aqui já é um spoiler, Aqui, isso aqui que é a placenta, beleza? Vocês vão ver aí ao longo da aula, que é essa estrutura aqui em formato de disco, beleza? Algumas pessoas não têm nem a noção ou a imagem de como é uma placenta de verdade, Acham que a placenta é assim, cobrindo o bebê todo, mas não. Ela é apenas esse órgão aqui, transitório. Beleza? Vamos ver como é que ela se formou para chegar nessa imagem que vocês estão vendo. A gente vai ver o passo a passo. Antes de ver esse passo a passo do desenvolvimento placentário, vamos ver o que é a decídua. Muito importante, podem anotar. A decídua é o endométrio do útero em uma mulher grávida. Então quer dizer, Kaique, que o endométrio, aquela camada que nós vimos lá em ciclo menstrual, ela mesma, quando é uma mulher grávida, nós chamamos de decídua. Isso mesmo. Então se acostumem a ver esse termo decídua, porque vocês já viram lá, na segunda semana, na terceira semana, um fenômeno chamado reação decidual. Entenderam por que o nome é reação decidual? Porque ocorre no endométrio de uma mulher grávida. Então, qual é o nome que ele recebe, Kaique? Recebe o nome de decídua. Beleza? E ela se divide em três. As três regiões da decídua são chamadas de acordo com o local que ela se implanta. Nós vamos ter a decídua basal.
é a parte da decídua profunda ao concepto que forma a parte materna da placenta. Então já podem também aqui anotar isso aqui, não pode esquecer, isso aqui é a cara de questão. Perguntar, né? Quem é que compõe a parte materna da placenta? Vocês sabem quem é o endométrio, só que mais especificamente a decídua basal. E o que é decídua, Kaique? O endométrio do útero em uma mulher grávida. Beleza? Além da decídua basal, nós temos a decídua capsular. É a parte mais superficial da decídua que recobre o concepto. Então percebam, a decídua basal ela é a camada mais profunda, a decídua capsular ela recobre o concepto. E a decídua parietal, Kaique, ela recobre o restante, ela representa as partes restantes da decídua. Então a parte profunda é a decídua basal, a parte superficial que recobre o concepto, decídua capsular, e aquela que reveste o restante da decídua é a parietal. Eu vou mostrar logo a imagem para vocês entenderem melhor. Aqui ó, nós temos decídua capsular. Percebe que ela está em volta do nosso concepto? Então ela é a capsular. A parietal é justamente aquela que fica naquelas outras partes do endométrio da mulher grávida, que é a decídua parietal. E a decídua basal, né, nessa imagem não está mostrando, vou tentar adiantar, pronto, aqui. A decídua basal, aqui, estão vendo que ela está aqui? Então ela é mais profunda do que as outras. A decídua capsular está aqui, ó, essa é capsular. A parietal está aqui, ó, que ela fica nesse restante aqui por baixo, ele passa aqui por baixo. Beleza? Então a decídua basal é essa. E ela que compõe a parte materna da placenta. Não esqueçam, a parte materna da placenta é composta pela decídua basal. A parte materna da placenta é composta pela decídua basal. Certo? Deixa eu voltar lá na outra imagem. Pronto. E aí aqui eles têm esse corte pra gente ter uma noção melhor. A decídua capsular, tá vendo a seta aqui indicando? É justamente que envolve aqui o nosso concepto. Né? À toa que aqui ele aponta as velocidades coriônicas no saco coriônico. Então lá o saco coriônico, o âmnion, é onde está o concepto. Né? Lembre que o concepto é embrião mais as membranas. E a decídua parietal é aquela que reveste o restante do endométrio, né? Da decídua, que é toda essa região aqui ao redor. Então aqui fica ao redor do concepto capsular, faz sentido, a no restante parietal. E aquela que é mais profunda, que compõe uma parte da placenta, é a basal. Beleza? E vale destacar que quando ocorre o parto, né, a decídua ela também vai ser expelida. A progesterona no sangue materno, ela vai ter uma consequência. Eu coloquei assim em formato de seta para a gente entender o passo a passo. Então lembrem que vai ocorrer a produção de progesterona pelo corpo lúteo, inicialmente, depois pela própria placenta. E o que vai acontecer? As células do tecido conjuntivo, elas vão se entumecer. Elas vão se transformar em células deciduais de coloração pálida. E por que isso acontece, Kaique? Porque ocorre um acúmulo de glicogênio e lipídio em seus citoplasmas. Então lembrem, quando ocorre ali a produção de progesterona na mulher grávida, essa progesterona vai fazer com que as células ali do endométrio passem a ser chamadas agora de células deciduais. Elas têm uma coloração pálida, porque ocorre um acúmulo de glicogênio e lipídio, que são fontes nutritivas. Beleza? Então é aquela informação importante, porque vocês já viram reação decidual e acontece mais ou menos da mesma forma. Beleza? Então continua acontecendo. Por que, Kaique, isso acontece? Porque são fontes de nutrientes. Então, quando essas células morrem, elas fornecem nutrientes, por exemplo, né? Seria uma ocasião, para as estruturas funcionais que estão ali ao redor e para o próprio embrião. Beleza? Então é muito importante. Agora sim, nós vamos ver o desenvolvimento da placenta, certo? O desenvolvimento inicial é caracterizado pela rápida proliferação dos trofoblastos e pelo desenvolvimento do saco coriônico e das velocidades coriônicas. Então percebam que o desenvolvimento inicial é marcado pelo que, Kaique? Proliferação do trofoblasto. Lembra das células do trofoblasto lá que revestem? E pelo desenvolvimento do saco coriônico. Principalmente por esse daqui que eu estou circulando. Então o desenvolvimento do saco coriônico ele é muito importante nesse momento.
Beleza? Até porque lembrem que lá nos primeiros slides nós falamos que a parte fetal é composta pelo saco coriônico, né? Uma parte do saco coriônico. Ao final da terceira semana, os arranjos anatômicos necessários às trocas fisiológicas entre a mãe e o embrião feto são estabelecidos. Então percebam que quando é que acontece, Kaique, esse momento desse aperfeiçoamento, né, da placenta ao final da terceira semana. Uma complexa rede vascular é estabelecida na placenta ao final da quarta semana, o que facilita as trocas materno-embrionárias de gases, nutrientes e produtos metabólicos residuais. Isso aqui vocês já viram na aula de desenvolvimento embrionário. Estou apenas destacando novamente. Lembrem que o desenvolvimento de todo o conjunto ali que fica com o embrião, ele já começa nas semanas iniciais. Então, na quarta semana nós já temos a rede vascular ali com sangue materno no sincício trofoblasto, por exemplo, aqui naquela região ao redor, fornecendo nutrientes e trocas gasosas também, certo? Agora sim, nós chegamos na informação mais importante desse slide, que está essa daqui toda em negrita. Aí aqui não pode esquecer, Kaique, eu tenho que lembrar. Com o crescimento do saco coriônico, então o saco coriônico ele vai crescer, certo? As vilosidades que estão associadas à decídua capsular tornam-se comprimidas. Eu vou voltar a imagem, certo? Calma, vou voltar a imagem. Eu vou apagar aqui. Deixa eu pegar a caneta. Pronto. Percebem que o saco coriônico ele está aqui dentro, né? Eu vou só destacar aqui para vocês verem. A setinha está dizendo isso, né? Ó, vilosidades coriônicas do saco coriônico. Quem é que fica, Kaique? Ao redor aqui, a decídua capsular. Estão vendo que eu cortei esse pedaço daqui e esse pedaço aqui ele se encaixava ali? Então quer dizer que as vilosidades do saco coriônico, que é essa mão aqui, vamos supor que meus dedos são as vilosidades. Pronto, melhor ainda. E aqui eu tenho a decídua capsular. Eles ficam desse jeito. Então as vilosidades aqui, elas ficam em contato com a decídua capsular. O que é que vai acontecer, Kai? Que você disse aqui pra gente? O saco coriônico vai começar a crescer. E aí essas vilosidades, elas vão começar a serem comprimidas contra a parede da decídua capsular. Percebe esse movimento com a minha mão? Então eu tinha as minhas vilosidades coriônicas. É desse mesmo jeitinho, perfeito. Minhas vilosidades coriônicas aqui em contato com a decídua capsular. Quando o córion começa a crescer, ele começa a comprimir as vilosidades e elas vão desaparecer. Percebem que agora não tem mais vilosidade? O córion está em contato íntimo com a decídua capsular. Então percebam, quando ocorre esse comprimento, essa força, o suprimento sanguíneo é reduzido. E o que acontece, Kaique? Se não chega sangue, hipóxia, né? Não tem nutrientes também, e elas se degenerarão. Quem é que vai degenerar, Kaique? As vilosidades coriônicas associadas à decídua capsular. Então era assim, depois que ocorreu o comprimento, eles ficaram desse jeito. Beleza? E Kaique, por que isso é importante? Porque nós acabamos de dar origem a uma subdivisão do córion, que é o chamado córion liso. Então, por que o nome é córion liso? Porque não tem vilosidade. Então, ele tem um aspecto mais limpo. Então, aqui nós demos origem ao córion liso. Uma área relativamente avascular. Certo? Tá vendo aqui? Ó? Relativamente avascular. Então, como é que surgiu o córion liso, Kaique? Desse jeito que eu mostrei. E aí, além disso, quando as vilosidades desaparecem, aquelas associadas à decídua basal rapidamente aumentam em número, ramificam-se e aumentam em tamanho, dando origem ao córion viloso ou córion frondoso, como vocês quiserem chamar. Então percebam, Kaique, o córion agora deu origem, digamos que a dois córions. Isso, um córion liso, que fica em contato com a decídua capsular, e um córion viloso, que fica em contato com a decídua basal. Aí você poderia perguntar, Kaique, e por que o córion viloso não ficou liso? Porque percebam, a decídua capsular, ela serviu de região para impactar e comprimir aquelas vilosidades. A decídua basal não. Ela vai permitir que as velocidades entrem nela, vocês vão ver daqui a pouco, né? Mais ou menos isso, para ocorrer as trocas entre feto e bebê. Deixa eu mostrar aqui no slide. Essa informação é muito importante porque o córion viloso, mais especificamente aqui, vai ser a parte fetal que compõe a placenta. Cadê a setinha? Aqui, pronto. Percebam, decídua capsular, onde é que está? Aqui, ó, decídua
capsular, essa parte azul aqui, certo? Essa parte azul que eu estou destacando. Pronto, Kaique, entendemos. Aí eu vou pegar o vermelho. Aqui, ó, tá vendo essas reentrâncias aqui na imagem? Aqui, 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 aqui. São as vilosidades coriônicas, beleza? Quando elas começam a crescer, é porque aqui é cavidade uterina, né? As setas não ajudam. Mas quando elas começam a crescer, a se proliferar, elas vão começar nessa região aqui que está destacada, essas setinhas vermelhas, elas vão começar a ser comprimidas pela decídua capsular. E aí, quando essas vilosidades desaparecerem, nós vamos dar origem ao córion liso. Percebem aqui que não tem nenhuma reentrância? Ele é totalmente liso. E por que, Kaique, isso aconteceu? Porque a decídua capsular comprimiu a chegada dos vasos sanguíneos ali e elas degeneraram. Show? Olha como não é difícil. Enquanto do outro lado, lá na decídua basal, as velocidades proliferaram e elas conseguiram penetrar na decídua basal e deram origem ao córion viloso. Você fala, Kaique, qual desses dois córions faz parte da placenta? O córion viloso. A placenta é a união do córion viloso com a decídua basal. Beleza? Isso vai estar em outro slide, eu já estou adiantando para vocês entenderem. Então, ó, esse lado aqui dá origem ao córion viloso e esse lado ao córion liso. Beleza? Viloso, liso. Olha como não é difícil. A parte fetal é formada pelo córion viloso, acabei de falar. As velocidades coriônicas que surgem do córion se projetam para o espaço interviloso que contém sangue materno. Então, o espaço interviloso, Kaique, o que espaço é esse? Ó? Interviloso. Entre as vilosidades. Ali é onde fica o sangue materno. Nós vamos ver na outra imagem, mas eu já vou adiantar, que fica mais ou menos assim. Vai tendo estruturas desse jeito. E aqui dentro vai ter as vilosidades. Ó. Certo? E aí o sangue materno, eu vou botar de azul, ele fica aqui, nessa região. Então ele fica em contato ali, nesse espaço intervilosos. Beleza? Mas tem uma imagem melhor, apenas para vocês se situarem. A parte materna é formada pela decídua basal. Provavelmente isso daqui é informação que pode aparecer em questão de prova, então podem tratar de lembrar. A parte fetal é o córion viloso, né? Formada pelo córion viloso, e a parte materna é formada pela decídua basal. Ao final do quarto mês, a decídua basal está quase totalmente substituída pela parte fetal da placenta. Então percebam que a parte fetal da placenta, ela cresce bastante, ela penetra bastante ali na camada da decídua. E aqui essa imagem é muito boa, ó. Placenta é composta por decídua basal e por córion viloso. Então é o conjunto, ó. A decídua basal quem é, Kaique? Essa parte aqui mais branca. Tá vendo a setinha? Essa parte branca aqui é a decídua basal. E quem é o córion viloso, Kaique? Nós vimos que é toda essa região aqui que houve essa penetração das vilosidades coriônicas. Então, córion viloso e decídua basal compõem a placenta, certo? Essa aqui é a informação mais importante da aula, porque nós já acabamos de conceituar a formação da placenta, certo? Mas ainda terão algumas especificidades. Eu já trouxe aqui uma imagem da placenta, né? Mas eu vou voltar nela de novo para vocês entenderem melhor, para entender de onde surgiu essas estruturas chamadas cotilédones. Beleza? A parte fetal está ligada à parte materna da placenta pela capa citotrofoblástica. Então quer dizer, Kaique, que a parte fetal da placenta, que é o córion viloso, ela se liga com a parte materna pela capa citotrofoblástica. E o que é isso, Kaique? É a camada externa de células trofoblásticas na superfície materna da placenta. Eu já vou mostrar essa imagem da placenta, certo? Um corte aqui transversal. E percebam, a capa citotrofoblástica está aqui embaixo. Eu vou tentar pegar outra cor sem ser o azul para conseguir destacar na imagem. Eu acho que o preto fica boa. Aqui, tá vendo uma seta onde ela indica? Ó, é justamente toda essa estrutura aqui, eu vou vir do começo aqui, ó. Toda essa estrutura aqui que delimita esse contato entre a parte materna e a parte fetal é o que nós chamamos de capa citotrofoblástica, beleza? Então não esqueçam, certo? Não pode esquecer, porque é uma informação importante.
E ela delimita toda essa estrutura aqui, tá vendo? Toda essa estrutura aqui é delimitada pela capa citotrofoblástica, que eu estou fazendo de preto, né? Só tá meio rabiscado, mas para vocês entenderem, certo? Aí, além disso, as vilosidades coriônicas ligam-se firmemente à decídua basal. As vilosidades coriônicas ligam-se firmemente à decídua basal através de quem? Da capa citotrofoblástica, que ancora o saco coriônico à decídua basal. Então percebam que o saco coriônico, né, que é toda essa estrutura aqui que está se desenvolvendo, podem perceber aqui, ó, corion liso. Então pode ver que tudo isso aqui é saco coriônico. Ele vai se aderir à decídua basal por meio da capa citotrofoblástica, que são essas células que fazem esse contato entre eles. As artérias e veias endometriais, do endométrio da mãe, passam livremente pelas fendas na capa citotrofoblástica e entram no espaço interviloso. Não pode esquecer. Então quer dizer, Kaique, que essa capa ela possui fendas, isso mesmo. Podem ver por aqui, ó. Aqui entra uma artéria, aqui entra uma artéria, aqui entra uma veia, uma artéria. Então percebam, existem fendas na capa citotrofoblástica por onde entram o que, Kaique? Veias e artérias endometriais. Show? Continuando, o formato da placenta é determinado pela área persistente das vilosidades coriônicas. Então, o formato da placenta ele repercute a área de contato, a área onde existem as vilosidades coriônicas. Geralmente, essa é uma área circular. Por isso, a placenta tem um formato discoide, ou seja, um formato de disco. Quando as vilosidades coriônicas invadem a decídua basal, tecido decidual é erodido para aumentar o tamanho do espaço interviloso. Então perceba, quando as vilosidades coriônicas invadem a decídua basal, elas invadem a decídua basal, o tecido decidual, que é aquela região do endométrio, ele é erodido. Por quê, Kaique? Porque a gente quer aumentar o espaço interviloso. E o que é o espaço interviloso, pessoal? É meio intuitivo, né? Vocês conseguem imaginar que é justamente esses espaços aqui, ó, são os espaços intervilosos, são os espaços entre as vilosidades. Olha ele aqui, ó, espaço interviloso de verde. Então percebam que é todas essas reentrâncias que existem. Beleza? Essa erosão produz várias áreas em formato de cunha na decídua. Os septos placentários que se projetam em direção à placenta coriônica, a parte da parede coriônica relacionada à placenta. Então essa erosão que ocorreu, ela produz várias áreas em formato de cunha, certo? Na decídua. Os septos placentários. Então percebam, quando houve, vou pegar outra cor agora, né? Eu vou pegar o vermelho. Quando houve essa invasão das velocidades, né? Que as velocidades elas adentram na decídua basal, elas formaram septos. Olha ele aqui, ó, septo placentário. O que é o septo, Kaique? É essas cunhas que existem aqui, ó. Estão vendo que tem uma reentrância? É como se fosse um bequinho, né? Uma entrada de uma rua. Então esses septos que surgem é por causa da invasão, da erosão que ocorreu naquele local. E eles vão em direção à placa coriônica. E Kaique, o que é placa coriônica? Aqui, ó, placa coriônica é justamente essa estrutura aqui envolvendo veias e artérias da circulação fetal junto com essa delimitação. Então a placa coriônica ela é o limite de até onde vai o septo. Então você vê que ele nem chega a encostar. Percebem que as estruturas aqui intervilosas possuem contato? Porque o septo ele não vai até o final. Ele fica assim um pouquinho afastado. Então o sangue, por exemplo, deixa eu botar o sangue de roxo. O sangue aqui, certo? Vocês estão vendo que eu estou riscando grandão. Ele pode circular em todos os cotilédones, porque não existe um fechamento 100% dessas estruturas. Beleza? Apagar tudo aqui. E aí, além disso, os septos dividem a parte fetal da placenta em áreas convexas irregulares ou cotilédones. Então, o que são os cotilédones, Kaique? São essas estruturas aqui, essas grandonas. Deixa eu pegar o preto. Parecendo, não sei, um tijolo mesmo, né? Um caroço de manga aqui. Ó. Esses são os cotilédones. São essas estruturas que surgiram
por causa dessa erosão das vilosidades, certo? Cada cotilédone consiste em duas ou mais vilosidades tronco e várias ramificações das vilosidades. Ao final do quarto mês, a decídua basal está quase que totalmente substituída pelos cotilédones. Então percebam, quando chega próximo do quarto mês, praticamente toda a decídua basal agora é composta por cotilédones. Então olhem nessa imagem aqui, ó. Olha os cotilédones aqui, ó. São aquelas divisões que nós vimos que surgiram por causa da erosão que havia ocorrido anteriormente. Percebem como é interessante? Essa daqui é a parte, é o lado materno da placenta. Olha aqui na estrutura real, né? Olha as delimitações aqui existentes. Esses são justamente os cotilédones. Beleza? Aqui tem outra imagem. Os espaços, a mesma imagem, né? É a mesma imagem da outra. O espaço interviloso da placenta, que entre as semanas 8 e 10 contém sangue materno, é derivado das lacunas. Lembram das lacunas? São os pequenos espaços que surgiram lá na segunda semana de desenvolvimento embrionário. Não é à toa que quando a gente chega lá para estudar a segunda semana, nós vemos que lá ocorre o primórdio da circulação materno-placentária. Por quê? Essas lacunas que surgiram lá, elas vão repercutir aqui no espaço interviloso. Beleza? Esse grande espaço preenchido por sangue resulta da coalescência e do aumento de tamanho das redes lacunares. Então as redes lacunares, elas crescem tanto que penetram, né, que fazem essa interligação com os cotilédones. O espaço interviloso é dividido em compartimentos pelos septos placentários. Nós já vimos isso, né? Os septos dividem ele em cotilédones. Contudo, existe livre comunicação entre os compartimentos. Por que mesmo, Kaique? Porque ó, o septo aqui, o septo, ele não chega até a placa coriônica, que está aqui. Ó. Ele vai em direção à placa, porém ele não chega até ela. Então existe uma interligação, uma comunicação entre todos os cotilédones. Olha aqui, de preto que eu estou fazendo, é uma comunicação livre aqui, que o sangue pode circular. Só que de antemão, eu não sei se vocês estão entendendo em relação ao sangue. Percebam, deixa eu mudar de cor para ficar melhor. O sangue, ele circula aqui, ó. Ele circula aqui. Ah, Kaique, ele entra aqui. Só que vocês percebem que existe nas vilosidades, vocês estão vendo aí que tem uma membrana, né? Imagino que todos estejam vendo. De preto, ó. Estão vendo essa membrana aqui, ó? Essa é a membrana placentária. Nós já vamos falar dela já já. Percebem que o sangue não passa por ela. Muito cuidado. Eu fiquei mostrando o sangue passando assim. Porém, aqui dentro, ó. Aqui dentro dessa estrutura, o sangue não passa. Certo? Muita atenção nessa hora. Porque aqui é uma região delimitada. E cadê a delimitação? Ó ela aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui nessa parte da esquerda. Ó, aqui é fechado, certo? É uma região isolada. E quem faz esse isolamento? A membrana placentária, certo? Então, quem faz o isolamento de fora, Kaique? É esse daqui, ó. É a capa citotrofoblástica. É esse daqui, de fora. Beleza? Mas nas vilosidades aqui, ó, é a membrana placentária, certo? Não pode se confundir. E vocês podem perceber que tudo se explica junto com o assunto. Por quê? Essa região aqui de dentro é o âmnion, que nós discutimos em outra aula. Olha o corion liso aqui. O corion liso, que é essa estrutura aqui, né? Porque se aqui está o viloso, o frondoso, o liso está na região posterior. Beleza? E aqui é a decídua parietal. Aqui a decídua basal, ela está sendo ali até o final da quarta semana. Lembrem que a decídua basal, ela é praticamente obliterada pelas vilosidades que vão crescendo. Show? A decídua capsular, que é a camada da decídua sobrejacente ao saco coriônico, lembram? Forma uma cápsula sobre a superfície externa do saco, né? Nós já havíamos comentado isso. Quando o concepto, o que é concepto mesmo, Kaique, embrião e as membranas, aumenta em tamanho, a decídua capsular forma uma protuberância na cavidade uterina e torna-se bastante atenuada. Ou seja, à medida que o feto, né, o embrião, dependendo da semana, o concepto está crescendo, se desenvolvendo, ele vai começar a empurrar a decídua capsular.
certo? E aí, o que acontece? A decídua capsular, ela vai se fusionar com a decídua parietal na parede oposta, obliterando lentamente a cavidade uterina. Você fala, Kaique, não entendi. Como assim? Percebam que o útero, essa imagem não está muito boa, mas deixa eu tentar fazer aqui. A cavidade uterina, o córion, o âmnion e etc. vai se desenvolvendo, porém, vamos supor que está aqui desse jeito. Percebem que, vamos supor que aqui seja o concepto, certo? Aqui é o concepto, que é o embrião e as membranas. Percebem que aqui ainda tem cavidade uterina? Vamos supor que essa região aqui ainda é o útero. É um espaço do útero que ainda não foi preenchido. Então, o que vai acontecer? O crescimento do córion vai empurrar a decídua capsular contra a decídua parietal. E elas duas vão se fusionar. Ou seja, Kaique, isso quer dizer que a decídua capsular, ela degenera isso. Olha aqui embaixo, ó. A decídua capsular, ela entra em degeneração. Porque o crescimento do concepto é muito rápido nessa fase. E aí vai empurrar a decídua capsular contra a decídua parietal e vai obliterar a sua existência. E também vai obliterar a cavidade uterina, ou seja, o útero vai estar totalmente preenchido pelo bebê, certo? Entre as semanas 22 e 24, o suprimento sanguíneo reduzido para a decídua capsular leva à sua degeneração. E por que mesmo que degenera? Lembre, tudo que a gente fala que empurra, que oblitera, que aperta, diminui a circulação sanguínea e não tem nutrientes. Se não tem nutrientes, aquela região ela entra em um processo de degeneração e desaparece. Então a decídua capsular, em uma fase do desenvolvimento, ela vai desaparecer, porque mesmo, Kaique, que ocorre o crescimento, né, do embrião e ele vai empurrar, vai pressionar aquela estrutura. As numerosas ramificações das vilosidades, né, que são essas aqui, ó, percebam que vê por essa. A vilosidade é essa, certo? Percebem que elas têm ramificações, ó, elas se ramificam, certo? Então, as numerosas ramificações das vilosidades, quem é que dá origem, Kaique? As vilosidades tronco, são continuamente banhadas com sangue materno que circula pelo espaço interviloso. De novo, onde é que o sangue materno circula, Kaique? Nessa região aqui, ó, e ao redor das vilosidades. Ele que aqui não tem, aí ela, lembre, não entra aqui dentro dessa estrutura, ela fica ao redor das vilosidades. O sangue ele fica andando aqui nesses locais. E onde vem o sangue, Kaique? Das artérias espiraladas endometriais que passam pela capa citotrofoblástica. Percebem que tudo se encaixa? Nesse espaço, o sangue transporta oxigênio e materiais nutricionais que são necessários para o crescimento do feto. O sangue materno também contém resíduos fetais. Nós havíamos comentado isso aqui lá no primeiro slide, né? Eu trouxe de novo para vocês verem que a informação agora foi explicada. E aqui, agora sim, nós temos aqui uma informação muito importante. Não pode esquecer esse parágrafo aqui de baixo, certo? O saco amniótico, ele aumenta em tamanho mais rápido do que o saco coriônico. O saco amniótico, ele aumenta em tamanho mais rápido que o saco coriônico. Quando isso acontece, o âmnion, ele vai crescer tão rápido que ele vai fusionar com o córion viloso. Ou seja, ele vai fusionar com o córion viloso. Eles vão se juntar e dar origem a uma estrutura chamada membrana âmnion coriônica. Membrana âmnion coriônica. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Ela já tinha aparecido aqui antes. Ou seja, o âmnion, que é essa estrutura aqui de dentro, ela vai crescer tanto que ela vai se fundir com o córion liso, que estava aqui nessa parte mais distal. Beleza? Aí quando ele cresce, ele se junta com o córion, né? Eles se aderem um ao outro. Tudo agora se chama membrana âmnion coriônica. Kaique, porque eu tenho que saber que isso acontece? Essa membrana composta fusiona-se a decídua capsular, que também estava ali, e quando ela desaparece, ela se adere à decídua parietal. Percebam que não é difícil. Kaique, o que foi isso aí que você acabou de falar? Aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu apagar. Pegar o vermelho. Lembra o que tinha decídua capsular aqui, esse amarelinho? Ela também vai ser obliterada, né, Kaique? Que você falou? Que ocorre o crescimento aqui do córion, do feto, sim. Ela vai ser obliterada, então não vai existir.
Quem ficou agora é a decídua parietal. Então, quando o âmnion crescer, que ele encostar no saco coriônico, ele também vai encostar na decídua parietal, que está logo abaixo. Então, percebam, a membrana está aqui, ó, ela vai encostar na decídua parietal e vão ficar aderidas uma à outra. É a membrana amniocoriônica que se rompe durante o trabalho de parto. Então é bem comum isso, você vê em filme, em série, a placenta estourou. Está errado, né? Nós acabamos de ver quem é que se rompe durante o trabalho de parto, a membrana amniocoriônica. Olhem que interessante, então por isso que é importante lembrar dessa estrutura. A ruptura dessa membrana permite que o líquido amniótico escape pela vagina, beleza? Então esse parágrafo aqui é interessante sim que se lembre e onde ela está, né? Aqui é a membrana amniocoriônica. Aqui tem como ela é destacada. Pronto. Ó o âmnion aqui. Esse corte é muito bom para vocês entenderem como são as camadas verdadeiramente, né? Que a gente fica vendo as imagens e às vezes fica com dificuldade. Percebam aqui, ó, os espaços intervilosos, certo? Ó, os cotiledones aqui, ó. Os cotiledones. Ó o sangue materno aí passando pelas artérias endometriais espiraladas. Decídua basal, que nós havíamos comentado aqui em cima. Placa coriônica. Lembram que a placa coriônica delimita ali até onde o septo vai, que o septo não desce todo, ele se aproxima, mas não vai todo. A cavidade, olha que interessante, a cavidade uterina, essa parte aqui ainda é cavidade uterina. Percebam que, em certo momento, ela é totalmente obliterada. É como se o útero não tivesse mais espaço para nada. É como se o útero fosse uma bexiga e eu enchi de água aquela bexiga. O que seria a água? O concepto com suas membranas. Então, quando você preenche totalmente a cavidade uterina, você a obliterou. Percebam que o âmnion e o corion liso, eles têm uma íntima ligação, até porque eles ficam assim. É sempre bom vocês pensarem numa visão 3D, que as estruturas elas entram em contato. E quem fica abaixo do corion liso agora, a decídua parietal, tá vendo aqui, ó? Então essa tem contato com essa, e essa de baixo aqui que eu fiz a bolinha tem contato com essa daqui. Por isso que elas ficam uma aderida à outra. E quando o âmnion cresce, mais rápido do que o corion, forma a membrana amniocoriônica, que está em contato com a decídua parietal. Por que está em contato, Kaique? Estamos vendo aqui nessa imagem. Percebam, né? Ó, o âmnion está aqui, ele está grudado no corion liso. Então essa junção da origem, a membrana amniocoriônica, que por sua vez está sobre essa estrutura aqui de baixo, que é a decídua parietal. E aí tudo se encaixa perfeitamente. E vale destacar, que vocês devem ter visto nas imagens aí, que surge um tampão mucoso aqui, né, no colo uterino. Justamente as glândulas endocervicais que existem nessa região, elas vão, né, produzir esse tampão mucoso, que serve, por exemplo, para a proteção aqui dessa estrutura, para ela ser o mais estéril possível, beleza? Aqui é o tampão mucoso. Vale ser destacado. Agora nós vamos falar da membrana placentária. A membrana placentária é uma estrutura composta que consiste em tecidos extrafetais que separam o sangue materno do fetal. Então existe sim uma separação do sangue materno com o do feto. Porém não é 100%. Então a Kaique nunca tem contato de sangue materno e fetal. Não. Pode acontecer sim que exista uma lesão ou que exista uma estrutura danificada e aí o sangue tem ali uma mistura entre o sangue materno e fetal. Porém, a ideia é que separe ao máximo por meio da membrana placentária. Até aproximadamente 20 semanas, ela é formada por 4 camadas. Eu acho interessante ter essa noção. Quais são as 4 camadas, Kaique? Sincício trofoblástico, já é nosso conhecido de tempos. Citotrofoblástico, também é conhecido. Tecido conjuntivo das vilosidades e endotélio dos capilares fetais. Então, lembrem que membrana é aquela estrutura que delimita, certo? Então, a placentária ela tem 4 camadas. Ela tem sincício trofoblástico, aí vai ter outra de citotrofoblástico, outra de tecido conjuntivo e outra de endotélio dos capilares fetais. Então, se alguma coisa quiser passar, vai ter que atravessar essas 4 camadas, tanto para ir como para voltar. Após a 20ª semana, ela fica um pouco mais fina, né? Percebam, ó? As trocas celulares ocorrem nas ramificações das vilosidades que formam o citotrofoblástico, que em muitas vilosidades se tornam acentuados. Então é bem comum
essa camada aqui desaparecer. Aqui embaixo está falando. Células citotrofoblásticas finalmente desaparecem ao longo das grandes áreas das vilosidades, deixando somente as de sincício trofoblasto. Então essa camada aqui que eu desenhei, lembra que era a cito? Ela desaparece, essa daqui. E fica só a de sincício, a de tecido conjuntivo e a de endotélio. Você vê que ela fica mais fina, então ela facilita a passagem de moléculas. Como resultado, a membrana placentária consiste agora em 3 camadas na maioria dos locais. Em algumas áreas, a membrana placentária torna-se marcadamente mais fina e atenuada. Nesses sítios, o sincício trofoblasto ele entra em contato direto com o endotélio. Então agora é sincício trofoblasto e endotélio. Nesses locais, nós chamamos de membrana placentária vasculo-sincicial. Percebam que o nome é estranho, mas faz sentido. Por quê? Vasculo, né, que vem ali do capilar sanguíneo, e sincicial, de sincício trofoblasto. Então a estrutura aqui ela ficou bem mais fina do que inicialmente, facilitando as trocas moleculares, certo? Aqui eu estou demonstrando para vocês entenderem como é composta a membrana e que ela vai mudando a sua composição ao longo do tempo, beleza? Aqui temos a imagem, eu já havia comentado com vocês anteriormente, né, que a membrana placentária é justamente essa proteção aqui que existe, ó. Por que, Kaique, essa região que você está demarcando? Ó, aqui, ó, ela é o sincício trofoblástico que está aqui, ó, essa região mais externa. Ela também é o citotrofoblástico, que é esse aqui, de azul. E ela também é o tecido conjuntivo, que é esse aqui, de amarelo. E também pega o endotélio capilar, né? Que se aqui for um endotélio, ele também pega aqui o endotélio. Essas 4 camadas formam a membrana placentária, que é justamente essa proteção aqui que fica ao redor das nossas vilosidades. Beleza? Eu acho muito interessante saber onde ela está, porque às vezes tem que lembrar que existe também a capa citotrofoblástica, né? Essa região aqui de fora não é necessariamente a nossa membrana, ela é a capa citotrofoblástica. A membrana está justamente aqui nas vilosidades. Beleza? Eu sei que é muita informação. Algumas vezes a membrana placentária é chamada de barreira placentária. Porém, né, de acordo com a referência que eu utilizei, esse termo é inapropriado, porque existem somente algumas poucas substâncias, tanto endógenas como exógenas, que são incapazes de passar através da membrana em quantidades detectáveis. Então percebam, porque não é tão bom chamar de barreira, que a ideia do nome barreira é que impeça a entrada de praticamente quase tudo. Só que a membrana não é assim. Certas substâncias conseguem sim passar. A membrana placentária atua como uma barreira somente contra moléculas de certo tamanho, configuração e carga. Kaique tem um exemplo? Tem um exemplo. Contra a heparina, ela funciona como barreira, porque a heparina não passa pela membrana. A heparina, né, é um composto um anticoagulante, inibe a coagulação sanguínea. Então, Kaique, eu posso ficar chamando de barreira placentária? Não é tão apropriado por causa desse exemplo que apenas algumas moléculas não passam, enquanto uma boa quantidade vai passar. Alguns metabólitos, toxinas e hormônios, embora presentes na circulação materna, não passam através da membrana placentária em concentrações suficientes para afetar o embrião feto. Então percebam que não é porque tem no sangue da mãe que vai ter no do bebê. Existem certas substâncias que não vai passar, beleza? É para terem essa ideia. Tudo do sangue da mãe vai passar para o bebê. Não. Beleza? À medida que a gestação avança, a membrana placentária torna-se progressivamente mais delgada, mais fina. Nós já percebemos isso, por isso que eu demonstrei esse passo a passo, que ela vai ficando mais fina. E o sangue, em muitos capilares fetais, fica extremamente próximo do sangue materno. Percebam, se essa membrana que eu desenho aqui, as 3, ela separa o sangue materno do fetal e ela vai ficando fina, isso quer dizer que esse sangue ele entra ali numa região que o contato fica mais facilitado, né? Então, por isso que pode acontecer sim de ocorrer uma troca entre o sangue materno e fetal. No final da gravidez, as alterações placentárias indicam redução nas trocas entre a circulação materna e fetal. Olhem que interessante, à medida que você chega próximo ali do parto,
a membrana placentária ela vai sofrer uma mudança para diminuir as trocas entre eles. O que é que vai acontecer, Kaique? Aumento do tecido fibroso no eixo das vilosidades, ou seja, vai ter uma maior quantidade de tecido fibroso. É como se fosse uma cicatriz, aquele tecido cicatricial, né, com fibrina. Vai começar a surgir. Ocorre também o espessamento das membranas basais dos capilares fetais. Lembra a membrana basal lá, que fica aderida ao epitélio? Então ela vai agora ficar mais espessa, ela vai se espessar. Alterações que obliteram os pequenos capilares das vilosidades. Então aqueles pequenos capilares que nós vimos nas vilosidades, eles vão sendo comprimidos, né, dos dois lados assim, ó, e eles vão ficando fininhos até não ter a passagem de sangue e eles vão entrar em hipóxia e serem degenerados, por exemplo. Já foi esses três. E o último, que assim, esse quarto é o que mais chama a atenção, ocorre a deposição de material fibrinoide na superfície da vilosidade, na zona juncional entre, né, intra e na placa coriônica. Então vai ter uma deposição de Kaique? De material fibrinoide na placa coriônica, ou seja, você vai acumular ali muito material à base de fibrina, como se fosse aqui o item 1 mesmo. É porque aqui foi o item 1 focou no eixo das vilosidades, mas também vai ter na placa coriônica. Você vai começar a juntar material fibrinoide ali na placa coriônica, né? Lembra onde é a placa coriônica? Olha ela aqui, ó, placa coriônica. Então você vai começar a juntar material cicatricial aqui nessa estrutura, e aí você vai diminuir as trocas gasosas entre feto e mãe, porque você vai começar a dificultar esse contato. E isso aí causa, né, o infarto dos cotilédones. O acúmulo excessivo de fibrinoide causa infarto nos espaços intervilosos, ou até mesmo no cotilédone inteiro. E isso dá uma aparência esbranquiçada à placenta. Então é bem comum, depois, se você pegar uma placenta e ver ela após o parto e etc., você pode ver ela com regiões esbranquiçadas, porque ali ocorreu um infarto devido a esse acúmulo de material fibrinoide, tanto nos espaços intervilosos como nos cotilédones, né? Que é a mesma coisa. A diferença é o tamanho. Beleza? E aqui a gente acabou toda essa parte de placenta. Nós vamos ver agora as funções da placenta e como ocorre o transporte. E de novo aqui uma imagem da placenta. Olha os cotilédones aqui, ó, na face materna. Cotilédone, cotilédone, cotilédone. E aqui a face fetal com o cordão umbilical bem destacado e muitos vasos sanguíneos também bem destacados. Primeiro, transferência de gases. Gás oxigênio, dióxido de carbono e monóxido de carbono, né? Então, O2, CO2 e CO, né, que é o monóxido de carbono, atravessam a membrana placentária por difusão simples. Beleza, Kaique? Difusão simples. A interrupção do transporte de oxigênio por vários minutos põe em risco a sobrevivência do embrião / feto. Lembrem, percebam como é importante o sangue para o concepto. Porque vocês viram que chega gases, chega nutrientes, sai resíduos, tudo é pela circulação. Você vê que se ocorrer algum déficit, alguma interferência na circulação sanguínea, vai afetar sim o funcionamento de todas as estruturas. Percebem o quão importante aqui, já que o pulmão ele ainda não está trabalhando, a membrana placentária assemelha-se à eficiência dos pulmões para a troca gasosa. Olha como ela é eficiente. A troca gasosa na membrana placentária chega a se assemelhar com os pulmões, então ela é bastante eficiente. A quantidade de oxigênio que chega ao feto é primariamente limitada ao fluxo, ou seja, à circulação sanguínea, em vez de limitada à difusão. Então é mais importante que chegue o sangue ali para que ocorra essa troca gasosa. Logo, a hipóxia fetal resulta primariamente de fatores que diminuem ou o fluxo sanguíneo uterino ou o fluxo sanguíneo embrionário fetal. Entenderam o que eu falei? Como os gases chegam pelo sangue, se você afeta a circulação, você afeta a troca gasosa, você pode levar a hipóxia fetal. Então, lembre dessa informação porque ela é bastante interessante. E um exemplo, né, que a falência respiratória materna pode reduzir o transporte de oxigênio para o embrião. Seria um exemplo, né, que causaria prejuízos ao bebê. E vale destacar que nós teremos uma aula separada de circulação fetal e lá eu irei comentar de circulação placentária também, para essa aula aqui não ficar mais longa do que ela já é.
Vamos ver agora como passam os nutrientes. A água ela é rapidamente trocada por difusão simples e em quantidades crescentes conforme o avanço da gestação. Então, conforme avança a gestação, mais água é trocada ali entre o feto e a mãe. A glicose produzida pela mãe e pela placenta é rapidamente transferida para o embrião /feto por difusão facilitada. Existe aqui um certo gasto de energia. Porém, qual é o transportador, Kaique, que faz isso? O chamado GLUT1. E ele não precisa de insulina para funcionar. Ou seja, ele é insulino independente. Ele pega a glicose e passa para o outro lado para o feto poder aproveitar, por difusão facilitada. Beleza? Na nossa aula presencial, iremos discutir um pouquinho mais desse funcionamento. O colesterol materno, os triglicerídeos e os fosfolipídios são transferidos, embora exista transporte de ácidos graxos livres. A quantidade transferida parece ser relativamente pequena com ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, sendo o ácido graxo livre transportado em quantidades maiores. Percebam que colesterol passa, até porque é importante para a questão hormonal. Triglicerídeos também, né, que serve para a gordura amarela, que nós vimos na aula de desenvolvimento fetal, que a quantidade cresce bastante no bebê, e assim vai. E vocês viram agora que os ácidos graxos livres, eles também são transportados em quantidades maiores. Os aminoácidos são transportados ativamente, através da membrana placentária e são essenciais para o crescimento fetal. Lembrem que os aminoácidos são os precursores das proteínas. Então são importantes? Sim. Por que, Kaique? Porque os compostos proteicos são praticamente a base de tudo. Hemoglobina, cor de pele, pigmentação de olho, etc. E assim vai. Além de enzimas e tudo mais. Para a maioria dos aminoácidos, as concentrações plasmáticas no embrião são maiores que na mãe. Olhem que interessante. É bem comum certos aminoácidos ter uma quantidade maior no embrião do que na mãe. As vitaminas atravessam a membrana placentária e são essenciais para o desenvolvimento normal. Sabemos que existem proteínas que influenciam na visão, por exemplo, então é muito importante que elas passem de maneira fácil e rápida. Hormônios. Hormônios proteicos não alcançam o embrião em quantidades significativas, exceto o qual, Kaique, a tiroxina e a triiodotironina, por uma transferência lenta. Então eles chegam no bebê? Chegam. Porém, é bem devagar. Os hormônios esteroides não conjugados atravessam a membrana placentária mais livremente. A testosterona e certas progestinas atravessam a membrana e podem causar a masculinização dos fetos femininos. Olha que interessante. Então esses hormônios conseguem passar e podem causar ainda uma masculinização dos fetos femininos. Eletrólitos. Os eletrólitos são trocados livremente através da membrana placentária em quantidades significativas, cada tipo em sua própria taxa. Quando a mãe recebe líquidos intravenosos com eletrólitos, eles também chegam até o bebê e afetam os níveis de água e eletrólitos. Então, por exemplo, quando se trata de gestante, tem que tomar cuidado com o que vai ser passado para ela, porque o bebê pode acabar também, digamos que, recebendo. Anticorpos maternos e proteínas. O embrião feto produz somente pequena quantidade de anticorpos, visto que o seu sistema imunológico ele ainda é muito imaturo. Alguma imunidade passiva é conferida ao bebê, ao feto, pela transferência placentária de anticorpos maternos. Então, Kaique, existe uma imunidade sim, só que ela é passiva, Futuramente vocês irão aprender sobre imunidade passiva e imunidade ativa. Quando você recebe um anticorpo pronto, nós chamamos isso de imunidade passiva. E qual o anticorpo que o bebê recebe? O IgG. Existem alguns tipos de anticorpos: IgG, IgA, IgD, IgE e IgM. Mas o anticorpo que nós encontramos no bebê, que ele passa naturalmente sem ter existido necessariamente uma infecção, é o IgG, que são as gama-globulinas. Elas são prontamente transportadas por transcitose. E existem os canais RC e G que passam a IgG da mãe para o bebê, certo? Isso acontece naturalmente. Kaique, então se eu encontrar um IgM no bebê, era para ele estar ali? Não. Isso pode ser, por exemplo, um reflexo de uma possível infecção daquele feto. E vai ser necessária uma análise maior. Nós iremos também discutir algumas questões no presencial com esse raciocínio.
Anticorpos maternos conferem imunidade fetal a algumas doenças, tais como difteria, varíola e sarampo. Contudo, nenhuma imunidade é adquirida para coqueluche ou varicela, que é a catapora. Uma proteína materna, a transferrina, atravessa a membrana placentária e carrega ferro para o embrião. Olha que interessante, então a transferrina ela passa ali para o feto e leva ferro, que é muito importante, por exemplo, no ciclo da porfirina, para produzir a estrutura da hemácia, beleza? Que vai transportar oxigênio, que um dos principais compostos é o ferro. A superfície placentária contém receptores específicos para a transferrina. Produtos residuais. A ureia e o ácido úrico passam por difusão simples, então percebam que é bem tranquilo para os produtos residuais atravessarem a membrana. E a bilirrubina, ela também é facilmente transportada para que ocorra a sua depuração. Beleza? Então é importante que isso seja de maneira simples, porque precisa ser excretado ali do corpo do feto. Drogas e metabólitos das drogas. As drogas tomadas pela mãe podem afetar o embrião diretamente ou indiretamente, por interferir no metabolismo materno ou placentário. A quantidade de droga ou metabólito que chegar à placenta é controlado pelo nível e pelo fluxo sanguíneo materno através da placenta. A maioria das drogas e os metabólitos das drogas atravessam a placenta por difusão simples, com exceção daqueles com a semelhança com os aminoácidos, que aí precisa de que como cair que aminoácido é de forma ativa. E o exemplo é a metildopa e alguns antimetabólitos. Então percebam que as drogas que geralmente é difusão simples, porém se ela se assemelhar a moléculas que já naturalmente não é por difusão simples, ela vai precisar de carreadores, certo? Agentes infecciosos também vão passar. Então percebam que a membrana placentária realmente ela não é uma barreira assim 100% efetiva, porque muita coisa consegue passar por ela. Exemplo, citomegalovírus, vírus da rubéola, vírus Coxsackie, vírus associado à varíola, varicela, sarampo, herpes, poliomielite podem atravessar a membrana placentária e causar infecção fetal. Em alguns casos, tais como pela infecção pela rubéola, causam severos defeitos congênitos, como por exemplo a catarata. E quando o bebê, o feto, tem contato com a treponema pallidum, que causa sífilis, e a toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, produzem mudanças destrutivas no encéfalo e nos olhos. Percebam que afetam aqui a conclusão do desenvolvimento do feto. Esses organismos microscópicos atravessam a membrana placentária, frequentemente causando defeitos congênitos ou a morte do embrião. Então são muito perigosos. E para acabar, síntese e secreção endócrina da placenta. Então a placenta produz hormônios? Sim. Elas utilizam precursores derivados do feto ou da mãe. E aí o sincício trofoblasto da placenta sintetiza hormônios proteicos e esteroides. Ó, quem é que faz isso? O sincício trofoblasto. Quais são os hormônios proteicos da placenta? O HCG, que tem lá o teste de gravidez, lá no fim da segunda semana, que é a gonadotrofina coriônica humana. Então é muito importante. E lembrem que ele tem uma relação com o corpo lúteo, lembram? Que eles se ajudam lá no começo do desenvolvimento embrionário. Nós temos a somatomamotrofina coriônica humana. Olha o nome, somatomamotrofina coriônica humana, que era chamada de lactogênico placentário humano. Então tem efeitos prolactinos, a produção de leite. Tirotrofina coriônica humana, que seria semelhante à tiroxina, e a corticotrofina coriônica humana, semelhante ao cortisol. São produzidos ali pela região do córion. Percebem que o nome segue um padrão. E aí quem é envolvido nisso? O sincício trofoblasto. Ele está envolvido nessa nomenclatura. Show? Olhem como é importante a secreção endócrina. Os hormônios esteroides sintetizados pela placenta são a progesterona e os estrógenos. Nós percebemos, a análise e estudos perceberam que a progesterona ela é muito importante porque os níveis dela ficam aqui, praticamente em todos os estágios da gestação nós temos progesterona. Isso indica que ela é essencial na manutenção da gravidez. Como vocês viram já aqui na aula da Herbis Cursos de ciclo menstrual também, como ela é importante para que ocorra a fecundação. A placenta
forma a progesterona a partir do colesterol materno ou pregnolona, como nós havíamos comentado sobre a questão de transporte de lipídios pela membrana placentária. Os ovários de uma, olha, aqui é uma curiosidade, né? Os ovários de uma mulher grávida, eles podem ser removidos após o primeiro trimestre sem causar aborto, porque a placenta assume a produção de progesterona do corpo lúteo. Então, olha que interessante, né? Que é uma curiosidade, que após o primeiro trimestre você pode tirar os ovários de uma mulher grávida, se for necessário, óbvio, porque a placenta ela já assumiu totalmente a produção de progesterona. Então, o corpo lúteo ele não se faz mais tão necessário. Lembram que era ele que fazia aquela manutenção inicialmente? E por fim, os estrógenos também são produzidos pelo sincício trofoblasto, que servem para fazer alterações na vagina, no próprio útero e também nas mamas. Beleza? E aí, quando junta todas essas ações dos hormônios, nós damos continuidade a uma boa gestação. E aqui estão as referências utilizadas, né, que foi a embriologia clínica de Moore, novamente, ou Moore, como você quiser chamar, e Zugaib obstetrícia. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje, mais uma aula da Herbis Cursos. Obrigado, pessoal.